Os alarmantes. O Ministério da Saúde estima mais de 30% das mortes no Brasil são provocadas por doenças cardiovasculares, o que tornaria esta a primeira causa de óbitos entre a população brasileira. A doença mata por ano cerca de 7 milhões e 600 mil pessoas em todo o mundo devido às suas complicações. Para a gente saber mais sobre a saúde do coração, eu converso agora ao vivo com o médico cardiologista Roberto Cândia. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos. Os números realmente são alarmantes, é isso mesmo? Quer dizer, se a gente não se cuidar, a tendência é a gente ou ter complicações ou até falecer? É isso mesmo, os dados são alarmantes, Antônio Carlos, e estima-se, são dados do DataSUS, que em torno de 30% das mortes ocasionadas tanto nos homens quanto nas mulheres estão relacionadas às doenças cardiovasculares e às suas complicações. Quais são as principais doenças cardiovasculares? Bom, a gente tem a hipertensão. Pressão alta, né? Pressão alta, né? A gente tem o infarto do miocárdio, a isquemia, os pacientes que evoluem com angina, que são todas complicações provenientes das doenças do coração. Essas doenças cardiovasculares, a gente já nasce com elas, a gente tem predisposição de desenvolvê-las no nosso organismo, ou elas são ocupacionais, ou por maus hábitos da vida, como má alimentação ou falta de exercícios físicos, ou tudo isso junto, doutor? Não, então, é tudo isso junto. O quê? A Sociedade de Cardiologia, ela procura estratificar os pacientes, dizendo quem são os pacientes que têm mais risco ou menos risco de desenvolver a doença no futuro. Então, a gente tem aquilo que a gente fala dos fatores de risco, né? Nós temos fatores de risco tradicionais para a doença cardíaca. Então, nós temos aqueles que a gente não consegue modificar, que são aquilo mesmo que você falou. A pessoa já nasce com aquela predisposição. A herança genética tem muito a ver com isso. Então, coisas da vida atual, tipo estresse, tabagismo, então, também contribuem? Contribui com certeza. Esses são os fatores de risco que a gente fala, os modificáveis, que são, por exemplo, a obesidade. A obesidade, ela aumenta a pressão alta. A gente estima que, por exemplo, uma pessoa perder 2 quilos, a cada 2 quilos que ela conseguir perder, ela consegue reduzir em 4 milímetros de mercúrio a sua pressão arterial. Quer dizer, uma mudança significativa. O colesterol alto também é um fator de risco para desenvolver a doença. Estresse, sedentarismo, a pessoa que não pratica atividade física regular, ela tem uma chance maior de ter doenças cardíacas em relação à pessoa que tem um hábito de vida saudável. Sobre esse dado que o senhor falou da pressão arterial, isso, lógico, com orientação médica. Se a pessoa reduzir a obesidade, ela pode, inclusive, quem, por exemplo, toma remédio controlado para controlar a pressão arterial, pode ser liberado da medicação pelo médico, caso ela controle a pressão sem medicação? Então, isso pode até acontecer, já aconteceu com alguns pacientes meus de consultório, principalmente naqueles pacientes que não têm uma pressão muito alta, né? Aquela pressão limítrofe ali, o 14/9, o 15, né? Que está ali mais ou menos no limite. Esse paciente, quando ele consegue reduzir o peso, consequentemente, ele já conseguiu também melhorar a dieta dele, praticar atividade física, ele consegue, inclusive, ficar livre da medicação. Poluição pode causar também doenças cardiovasculares ou não? Pode sim. Agora, as complicações. Nós falamos das causas, falamos das doenças, as complicações. O que essas doenças podem causar caso elas não sejam controladas, não sejam tratadas? Então, a principal complicação que a gente pode ter nas doenças cardiovasculares são o infarto, né? O paciente, quando ele não tem um hábito de vida de se alimentar adequadamente, ele começa a ter o acúmulo de gorduras nas artérias do corpo todo, principalmente nas artérias do coração, causando a aterosclerose, né, o entupimento das artérias, que pode levar a um quadro de isquemia e infarto. Então, vamos dizer assim, seria um mito dizer que só a pessoa ter uma dieta, uma alimentação de comida gordurosa que causaria o entupimento das artérias. Não, essas doenças cardiovasculares não tratadas também causam o entupimento das artérias, é isso? Claro, e assim, não é só, a gente às vezes fica focado muito no alimento gorduroso. Por exemplo, o excesso de carboidratos na dieta também pode ocasionar isso daí. Pães, massas, macarrão. Pães, massa, macarrão. Procurar sempre trocar o tipo do carboidrato que é utilizado, né? Procurar sempre trocar, por exemplo, pão por pão integral, leite por leite desnatado, que são alimentos que têm uma quantidade menor. O tipo de gordura também é diferente e vai causar menos consequências danosas para esse paciente. Agora, essas doenças cardiovasculares, elas podem acontecer em qualquer faixa etária? Criança, adulto, idoso? Ou tem uma idade certa? Então, geralmente é uma doença crônica, né? Então, é uma doença que vai se desenvolvendo ao longo do tempo e aí geralmente pega indivíduos mais idosos. Porém, dependendo da história familiar desse paciente, a gente pode ter pacientes jovens,
paciente que tem algumas doenças familiares que causam a aterosclerose acelerada, ele já pode ter essa doença mais precocemente e também, em virtude do tipo de vida que esse paciente adota, ele pode ter mais jovem ou não essa doença. Há mais risco para homens, mulheres ou tanto faz? Geralmente os homens têm um risco maior, sendo que o risco da mulher ele aumenta muito significativamente depois da menopausa, né? Que ela perde aquele fator protetor dos hormônios. Isso a partir de qual idade? Geralmente 45, 50 anos. Agora, pelo que o senhor está falando aí, vamos dizer assim, precisaria de um tratamento até multidisciplinar, multiprofissional, né? Com certeza, O inicial poderia ser o cardiologista aí, mas não só o médico cardiologista, né? Não, claro, porque uma cardiologista ele faz aquele primeiro atendimento, né? Ele faz aquela avaliação geral do paciente, pede os exames de sangue, os exames cardiológicos e consegue avaliar melhor aquele paciente. E depois a gente tem, por exemplo, um nutricionista, que é um profissional da área de saúde que ajuda muita gente orientando o paciente em relação à melhor dieta a ser adotada por ele. Agora, se a pessoa fala assim, eu vou começar a fazer exercício físico, fazer caminhada, vou para academia aí, só isso resolve ou não? Tem que passar por essa avaliação profissional médica mesmo? O ideal, principalmente dependendo da idade do paciente, ele ter essa avaliação cardiológica, né, para ver se realmente ele tem condições de fazer aquela atividade, qual atividade física que ele pode fazer. E principalmente, atividade física tem que ser uma atividade física contínua. Não adianta o paciente fazer uma caminhada uma vez por semana, porque isso daí não vai ter resultado. Agora, esteticamente falando, a gente vê assim, a pessoa mais obesa teria mais tendência a ter essas doenças. Pessoas magras, esbeltas, também correm esse risco dessas doenças cardiovasculares ou não? Também correm esse risco, Antônio Carlos. Principalmente aqueles pacientes que têm uma herança familiar importante, né? Aqueles filhos de pais infartados, de mães infartadas, esses pacientes têm um risco maior, mesmo sendo magros. Pessoas que eram obesas passaram por cirurgia bariátrica, a redução do tamanho do estômago, hoje são esbeltas, magras, também precisam desse controle pós-operatório para não ter essas doenças cardiovasculares ou não? A partir do momento que elas emagreceram, elas estão tranquilas, não precisam mais ter esse controle? Não, precisam ter esse controle, porque às vezes a pessoa ela se foca muito na questão estética, né? Perdeu o peso, porém a dieta dela continua sendo desregrada. Então ela pode comer em menos quantidade, mas às vezes está comendo pior, né? Então ela tem que fazer sim esse acompanhamento. Agora, às vezes a pessoa ela é magra, mas só tem aquela barriguinha, até o pessoal fala popularmente, a barriguinha do chope. É risco? Por que é risco? Porque fala assim, olha, essa gordura abdominal aí que é o risco, o formato de pera. Por que, doutor? É um risco sim, porque o tipo de gordura, esse tipo que é armazenado na cintura abdominal, é uma gordura mais danosa, né? Então, daí a importância de se ter o controle disso daí também. E essa gordura circula por todo o corpo, né? É. Muito obrigado pela sua presença, pelas orientações. Obrigado. Bom dia para o senhor. Bom dia.